Rio Grande Movimento está de volta, 11 horas 16 minutos. A temperatura já está em 19 graus em Porto Alegre. Ainda tem uma cerraçãozinha aí que está cedendo. Daqui a pouco o sol chega com tudo para abrilhantar o nosso dia, né? Que essa semana vai ser amena aí. Você quer fazer alguma pergunta para a Procuradora do Trabalho? Olha aí. Pode fazer pelo WhatsApp, também pode se manifestar lá no Facebook. Você sabe o nosso endereço do Facebook? Tem o endereço do Facebook, aí coloca para o pessoal. Você coloca aí e já compartilha também, ó. Já entrou o volume todo. Você compartilha também, ali dentro desse compartilhamento você pode fazer pergunta. A Giovana Goretti Almeida está parabenizando pelo programa. Obrigado, Giovana. Bom, doutora Ana Lúcia Gonzalez. Antes eu falei errado, e a senhora nem me corrigiu. A senhora é muito educada, doutora. A senhora devia ter me corrigido, dizendo, não, é Gonzalez, moço, por favor. Procuradora do Ministério Público do Trabalho. A senhora é de Uruguaiana? Eu sou de Porto Alegre, mas estou lotada em Uruguaiana. Estou no ofício de Uruguaiana. Mas a senhora responde só por lá ou por aqui também? É que eu exerço a atividade de coordenadora regional do combate ao trabalho infantil e promoção da aprendizagem. Aí nessa atuação aí é regional, que significa todo o Rio Grande do Sul. Entendi. Tá bom. Vamos falar então sobre as empresas que estão cumprindo ou não estão cumprindo a lei de contratar os menores aprendizes. Como é que está isso? As empresas de médio e grande porte, elas devem contratar entre 5% e 15% de aprendizes. E muitas delas não estão cumprindo. Há ainda uma resistência, embora a lei já tenha bastante tempo, né? Há uma resistência. E eu acredito, claro, o Ministério Público do Trabalho tem esse papel, né? A gente acredita que é injustificada essa aparente dificuldade de contratação, né? Porque o que é o aprendiz? O aprendiz é aquele jovem, né, a partir de 14 anos, que a empresa vai contratar e ele vai fazer uma parte da aprendizagem dentro de sala de aula, né, numa entidade formadora de aprendizes, aprendendo a parte teórica, e outra parte dentro da empresa, né? Já aprendendo como aquela empresa gosta que o trabalhador atue, aprendendo a filosofia de trabalho daquela empresa. Então, é muito bom para a empresa, né, formar um jovem desde cedo, desde o seu primeiro emprego, com aquilo que a empresa acredita que seja o melhor para ela. Em outra oportunidade, a senhora veio aqui, a gente também deu uma abordada nesse assunto, né? Eu acho que eu lhe falei que eu trabalhei no SBT no Rio de Janeiro, eu fui gestor lá, nós tínhamos 4 menores aprendizes. Desses 4, 2 depois se tornaram estagiários, né? Porque depois foram cursar a faculdade e já imediatamente foram contratados, porque eles foram subindo. E depois de estagiários, depois de formados, hoje são editores, né, de textos, jornalistas e tal. Então, quer dizer, dentro daquela empresa, ele tem condição de subir o nível. E era maravilhoso. Eu acho que é um programa de oportunidade para o jovem já entender o mercado e se encontrar dentro do mercado e de repente seguir uma carreira naquilo, né? Claro, exatamente. E é uma oportunidade que a gente chama de trabalho protegido, quer dizer, é um trabalho que vai respeitar o horário de ensino dele, né? Vai ter uma carga horária adequada para que não atrapalhe o ensino formal. E além disso, ensinar uma profissão também. Não, era bem assim, né? Nós tínhamos eu tinha ali uma coordenadora que cuidava do horário deles. Quando chegava no horário, menino, deu... Sim. Não, mas eu tenho... Não, você chegou no teu... Exatamente, ele aprende responsabilidades. Tudo aquilo que as pessoas acham que deveria ser atingido com o trabalho infantil, né? Que na verdade não é o correto, ele pode alcançar com aprendizagem, dentro do contrato de trabalho, dentro da lei, né? Respeitando os requisitos legais e as peculiaridades da idade daquele jovem. Mas estamos na Semana do Menor Aprendiz, é isso? Isso, Semana Nacional da Aprendizagem. E essa semana tem uma audiência pública na quinta-feira? Exatamente, tem uma audiência coletiva no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no pleno do TRT, que fica ali na Praia de Belas, quase em frente ao shopping. E nessa audiência coletiva, que é promovida pelo TRT em parceria com o MPT e com o Ministério do Trabalho, que é o órgão fiscalizador,
a gente vai ter a presença das entidades do Sistema S, né? Senai, Senac, SESC, que são as entidades que fazem esses cursos, né? Ofertam esses cursos, além de outras entidades como o CIE, e a participação das empresas também, né? E de outras entidades formadoras. Então, isso é uma convocação das empresas ou é um convite? Para as empresas é uma convocação, né? A gente convida, mas convoca também para que as empresas participem e tenham esse contato, né? A gente mostra casos bem-sucedidos, mostra como é bom para a empresa do ponto de vista econômico também, né? E é claro, da responsabilidade social, que a empresa, ela, conforme a Constituição do nosso país, ela também tem que cumprir uma função social, né? E, indiscutivelmente, é o caso da aprendizagem, né? Você fornecer a um jovem, a partir de 14 anos, que ele tenha uma experiência profissional e possa se estabelecer como trabalhador qualificado. Mas, doutora Ana, o que as empresas estão justificando para não estar, algumas delas não estarem cumprindo, assim? Olha, muitas empresas alegam a dificuldade de alocar o jovem quando ela tem um ambiente de trabalho reduzido ou que tenha a situação de insalubridade e periculosidade, por exemplo. Mas a gente não pode esquecer que o contrato de aprendizagem ele pode ser até os 24 anos e, no caso de pessoa com deficiência, não tem limite de idade. Então, é uma justificativa que não se sustenta, porque, tudo bem, eu não posso colocar um jovem com menos de 18 anos numa atividade insalubre, mas eu posso colocar um jovem até 24 anos, eu posso colocar um adulto que seja pessoa com deficiência, né? Então, é uma limitação que não se sustenta. Então esse menor aprendiz, o aprendiz, na verdade, ele se estende até um jovem de 24 anos. Até os 24 anos de idade, exatamente. A gente dá preferência, e a lei fala que deve ser dada preferência para a faixa etária dos 14 aos 18. Mas nada impede que ele tenha mais de 18 e, inclusive, que não tenha limite de idade. Todo mundo sabe disso? Essa é a ideia da audiência coletiva. A gente promove esses eventos justamente para informar o empresário e a população também. Porque eu acho que às vezes é muita, não no sentido pejorativo, ignorância mesmo da pessoa não saber que pode, né? Agora, como é que funciona, por exemplo? Tem uma empresa ali que há 3 anos não contrata um menor aprendiz. Qual é a penalidade para isso? Qual é o tempo que o Ministério Público dá para ela se adequar a começar a entrar nesse programa? Isso não existe um prazo pré-definido, né? A gente vai ver no caso concreto. Se entender o procurador que é uma empresa, talvez, que não tenha tanta condição, que tenha mais dificuldade, pode-se dar um prazo. Mas o ideal é que a empresa já cumpra antes de precisar ser chamada pelo Ministério Público, né? Mesmo que ser chamado, primeiro vai para o TAC, né? O termo de conduta. Não necessariamente. O termo de ajuste de conduta ele não é obrigatório. O procurador ele pode optar por não propor o termo de ajuste de conduta e ajuizar diretamente. No entendimento do procurador, né? Ele que vai fazer a avaliação e vai verificar se naquele caso não vou esperar, vou direto para a ação civil pública, ou até por uma questão de experiência. Já viu que aquela empresa em outros casos não respondeu bem ao TAC ou acabou descumprindo e deixando incidir a multa. Assim, daqui a pouco teve que uma empresa viu que era uma questão mesmo de falta de conhecimento, não tinha má fé na questão, e a outra senhora viu que tinha má fé e teve que atuar? Claro, isso é bem comum. Inclusive em Uruguaiana a gente está promovendo uma série de audiências coletivas também, junto com a colega lá, que é a doutora Marta Cruz, por setores. A gente já chamou os empresários do comércio, depois os empresários rurais, né? E vai explicando isso. E alguns tendem a se adequar antes mesmo de que seja instaurada uma investigação individualizada. O menor do comércio, ele pode atuar no balcão ou ele pode atuar no almoxarifado? Pode atuar em qualquer atividade, estando dentro daquela carga horária. Dentro da carga horária. Quer dizer que eu posso ter um excelente vendedor, um menino ali de 15, 16 anos que fala muito bem, que vende um produto, mas dentro daquela carga horária ele pode... Claro, e cursando o curso de aprendizagem com a sua carteira assinada, não tem problema nenhum. E tem empresas que contratam, assinam a carteira e ainda dão uma percentagem para a pessoa que vende mais. Ele pode participar disso também?
Pode, ele vai ter o salário dele normal, proporcional ao contrato de trabalho, né? Por exemplo, se a pessoa trabalhar 8 horas, ela ganha um valor determinado. Se ela trabalhar 4, ela não vai ganhar o mesmo valor, ganhar proporcionalmente, né? Sim. Mas também vai ter direito aos benefícios que a empresa oferece para os demais trabalhadores. Então, quinta-feira, temos uma audiência Coletiva no Tribunal Regional do Trabalho, ali na Praia de Belas, exatamente. Empresas da região metropolitana que estão sendo chamadas ou só de Porto Alegre? Especificamente isso agora você me pegou, porque a parte da listagem das empresas que iriam ser notificadas ficou ao encargo da fiscalização do trabalho, né? Eles queriam fazer essa verificação das que estavam descumprindo para chamar. Quem está sendo convocado pelo Ministério Público são as que estão descumprindo, estão naquela lista lá. Há uma seleção, se não me engano, as 50 maiores que estariam com cota para ser cumprida, que são chamadas até para dar essa oportunidade. Olha, tá aqui, de orelha. Exatamente, está aqui as entidades, não vai dizer que não sabia, está aqui o contato para que possa haver essa troca, né? Chega lá o empresário, o pessoal do setor de RH já conversa ali com o pessoal do Senai, Senat, todos que vão estar presentes lá também, e entidades formadoras em geral, e até com o Ministério do Trabalho também, para tirar alguma dúvida. Eu não sei qual que vai ser a base de cálculo na minha empresa, aí a fiscalização vai poder informar também e sair de lá sem desculpas, né? Sim. Pronto para cumprir a lei. Mas eu acho que é uma ação muito positiva, hein? Ainda está dando oportunidades os empresários conhecerem mais o programa, mais profundamente o programa e conjunto com as entidades ali, como a senhora disse, sair de lá dizendo que não sabia nada, aí é má fé mesmo. Né? Aí tem que receber a mão firme da lei, né? É verdade. Muito bem. Doutora Ana Lúcia Gonzalez, procuradora do Ministério Público, falando aí sobre essas questões. Primeiro falamos sobre a fiscalização dos partidos que não poderão utilizar menores de 16 anos nas suas atividades. E só para a gente falar aqui a diferença, né? Porque as pessoas entenderem, porque às vezes alguém vai perguntar assim, tá, mas Forcolim, o partido tem CNPJ, é uma empresa, mas a senhora falou uma questão do tempo curto que tem essa CNPJ, né, de ação, por isso que não pode contratar o menor aprendiz para o âmbito eleitoral. Porque acaba não tendo um curso de formação que tem essa duração para fins de contratação do aprendiz. O aprendiz, ele tem um caráter mais de durabilidade, né? Aí você vai ter uma campanha que dura pouquíssimo tempo, né? Enfim. Não é para esse período. Exatamente. Ok. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Nós agradecemos a oportunidade. Fica sempre aberto, viu? Quando a senhora tiver uma pauta, nos chame aí. Tá certo. Venha, se faça presente que a gente quer ajudar.